Olá, pessoal, tudo bem? Essa é a nossa primeira aula de retomada do 7º ano de inglês. Eu sou a professora Ana Paula e nós vamos revisar alguns tópicos que nós já havíamos começado a trabalhar. Qual é o nosso conteúdo de retomada? Então, nós vamos retomar o Present Simple e com relação ao vocabulary, nós vamos falar sobre daily routines. Então, coisas da nossa rotina, o que nós fazemos no nosso dia a dia. Vamos lá? Present Simple. Quando que a gente utiliza esse tempo verbal? A gente utiliza para expressar uma verdade universal, coisas do nosso dia a dia, situações e fatos atuais, ou um sentimento, um desejo, uma opinião. Nós podemos usar o Present Simple em 3 tipos de frase: as frases afirmativas, negativas e interrogativas. Observem que eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês. Então, nós temos aqui o primeiro, né? I studied in the afternoon. Então, o nosso primeiro exemplo é uma ação do cotidiano, tá? Depois, he goes to school alone every day. É um fato atual, então ele vai à escola sozinho todos os dias. E o terceiro, the sky is blue, o céu é azul, é uma verdade universal. Neste slide, nós temos a formação, tá? Dessas frases. Então, eu tenho as frases afirmativas, tá? Como ela é formada. Então, eu vou ter sempre o pronome, o verbo, a conjugação do verbo de acordo com o pronome, tá? E o complemento da frase aqui. No primeiro exemplo, eu coloquei she drinks a glass of milk every day. No segundo exemplo, eu coloquei he leaves his office at 6 o'clock. Então, são exemplos de frase afirmativa que estão afirmando que aquele sujeito, aquela pessoa está fazendo aquilo. Nas frases negativas que nós temos aqui, como que nós vamos formar essas frases? Então, nós vamos usar o pronome, a gente vai usar aqui, ó, o verbo auxiliar do, tá? Ou does, dependendo da frase, mais a palavrinha not para formar a frase na negativa. Então, no primeiro exemplo, eu coloquei she does not eat fruit for dessert. Então, ela não come fruta como sobremesa ou na sobremesa. We don't want to eat pie now. Nós não queremos comer torta agora. Então, são frases na negativa. O que é importante lembrar? Que para formar a negativa, eu tenho que acrescentar a palavra do mais a palavra not, ou a palavra does mais a palavra not. Mais para frente, tem uma tabelinha explicando certinho quando eu uso um e quando eu uso outro. Continuando com os tipos de frase, a terceira é a interrogativa. Então, a interrogativa é quando eu faço o quê? Eu faço uma pergunta. O que muda aqui? Agora, a frase vai começar com o verbo auxiliar do ou o does, dependendo da pessoa. E no final, eu vou acrescentar o ponto de interrogação, afinal de contas, é uma pergunta, tá? Então, nós temos aqui 2 exemplos. Do you take your children to the doctor? O primeiro, você leva seus filhos ao médico. E o segundo, does she go to school by bus? Ela vai à escola de ônibus? A segunda pergunta. Aí, eu falei para vocês que eu ia colocar quando eu uso o do e quando eu uso o does. Então, ó, o do eu vou usar quando eu tiver esses pronomes aqui, ó. I, you, we and they. E o does eu vou usar para terceira pessoa do singular. Quando eu tiver he, she ou it, tá? Ele, ela ou it, que é para ele ou ela para objetos ou animais. Então, essa é a diferença de quando eu uso um ou outro. Quando estiver na terceira pessoa do singular, eu vou usar o does.
Para todos os outros pronomes, eu vou usar o do, tanto para formar perguntas, como para formar a negativa. Na sequência, nós temos uma lista de vocabulários, tá? De frases relacionadas ao daily routines, então a nossa rotina. Então, nós temos aqui wake up, get dressed, brush your teeth, take a shower, have breakfast, go to school, eat dinner, go to bed, do your homework. Então, são coisas relacionadas à nossa rotina. Então, tem as imagenzinhas para ajudar a gente a entender o que está falando ali. Então, por exemplo, take a shower é tomar banho. Have breakfast, tomar café. Get dressed, se vestir. Wake up, acordar. Brush your teeth, escovar os dentes. Go to school, ir à escola. Eat dinner, almoçar. Go to bed, dormir ou deitar-se. Do your homework, é fazer sua lição de casa. Aí aqui nós temos o exercise 1, criando frases usando o present simple. Então, vocês vão criar frases usando o present simple com as palavrinhas da tabela anterior. Então, aqui eu coloquei, ó, go to school. She goes to school by bus, tá na afirmativa. She does not go to school by bus, na negativa. A interrogativa, does she go to school by bus? Vocês vão fazer isso com 6 frasezinhas. Então, mais 2 eu coloquei aqui, que é wake up e take a shower. Vocês vão fazer 3 frases para cada uma delas. E a 4, a 5 e a 6, vocês irão escolher da tabelinha anterior o que vocês querem fazer. Então, escolham mais 3 da tabela anterior e faça as 3 frases para ela. Tudo bem? Exercise 2. Descrever a sua rotina usando o present simple. Então, aqui agora, você vai descrever como é a sua rotina. Então, nós temos aqui, eu comecei um parágrafo aqui, ó, tá? Comecei o parágrafo para mostrar para vocês como eu começo a descrever minha rotina. Então, tem lá, I wake up at 6 o'clock every day, tá? Então, eu acordo às 6 horas todos os dias. I don't have breakfast. Eu não tomo café da manhã. Se você toma, então a frase vai ser na afirmativa. I have breakfast. Lembrando que o do not a gente só usa para negativa e interrogativa, tá? Então, se você faz, se você tá afirmando aquilo, você não vai precisar usar ele. Então, você pode usar aquelas 9 palavrinhas lá, frases que eu coloquei para vocês, ou vocês podem pesquisar novas frases para fazer, tá bom? Coisas da sua rotina. Então, vocês vão escrever, tá? E eu vou colocar um arquivo para vocês colocarem a resposta de vocês. Então, junto com o vídeo aqui no Google Classroom, vai ter esse arquivo para vocês responderem. Então, pessoal, é isso. A nossa aula terminou. Vocês terão aí um tempo para realizar as atividades. Quem tiver dúvida, manda lá no Google Classroom a dúvida, tá? Que eu vou responder. See you next class. Bye, bye.